Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab. No vídeo de hoje, quarto vídeo a respeito da artrologia do membro inferior. Nesse vídeo nós vamos estudar aqui a articulação femorotibial e vou comentar com vocês aqui uma introdução a respeito do joelho. Então é o seguinte pessoal, antes da gente começar a ver a articulação em específico, só passar um contexto para vocês a respeito da articulação do joelho. Então a articulação do joelho, ela engloba três articulações. As articulações tibiais medial e lateral, ou seja, entre aqui, ó, o fêmur e a tíbia, mas também envolve a articulação fêmuro-patelar, entre o fêmur e a patela. O que acontece, pessoal? A cápsula articular aqui, ó, ela engloba as três articulações, por isso que é chamada de articulação do joelho. Claro que existem características específicas, nós vamos ver isso nesse vídeo e no próximo vídeo. Então, só para te passar um contexto. Outro detalhe, a articulação do joelho é a articulação mais superficial do corpo humano, além de ser a maior articulação do corpo humano aqui. Só que do ponto de vista mecânico, ela é uma articulação fraca, porque ela não tem muita estabilidade do ponto de vista mecânico aqui. Por que disso, pessoal? Porque a superfície articular desses ossos aqui, elas não são congruentes. Vamos dizer assim, elas não encaixam direito. Por exemplo, perceba aqui, ó, a cartilagem articular do fêmur aqui e a cartilagem articular da tíbia. Perceba que a cartilagem aqui articular do fêmur, ela é convexa, enquanto que a cartilagem aqui articular da tíbia, da face superior articular aqui da tíbia, ela é mais horizontal. Então, existe essa, vamos dizer assim, essa divergência aqui nesse formato articular dessas articulações. E isso gera consequências para a articulação. Porém, como assim, meios de estabilização da articulação, nós vamos encontrar estabilizadores estáticos, que são os ligamentos, e também vamos encontrar os estabilizadores dinâmicos, que são os músculos lá. Eu cito isso para você perceber a importância desses ligamentos aqui. Por que esses ligamentos são tão cobrados em questões de anatomia? Exatamente por essa relação clínica, relação aqui com diagnóstico por imagem, enfim, a própria anatomia dessa região ela é meio descongruente, vamos dizer assim, né? Não é bem 100%, assim, né? Então, ocorre muita patologia aqui, né? Muita associação com a clínica, por isso que esses ligamentinhos, eles são bem cobrados nas provas lá, os meniscos aqui também. Então, atenção para esses detalhezinhos e eu vou te passar algumas dicas. No final, eu vou te passar algumas dicas a respeito de testes ortopédicos. Vamos começar um pouquinho de clínica nesse vídeo aqui também, para te dar uma força aí. Show? Maravilha. O último detalhezinho a respeito dessa articulação, daí a gente começa a ver as articulações específicas. Pessoal, essas articulações aqui, a grosso modo, a articulação fêmoro-tibial, ela é classificada como juntura sinovial gínglimo. E a grosso modo, lá no nosso vídeo de introdução à anatomia eu comento isso bem certinho. As junturas sinoviais gínglimo, elas só permitem movimento de extensão e flexão. Só que aqui essa articulação ela foge desse padrão. Por quê? Devido a essa pouca estabilidade dela. Então ela vai permitir movimentos como, por exemplo, rotação. Deixa eu mostrar essa última imagem aqui para isso fazer um pouquinho de sentido aqui, ó. Aqui é claro que são luxações, né? Mas só para você entender esses desvios, esses movimentos acessórios que nós encontramos aqui. Então, só para deixar isso claro, o principal movimento da articulação femorotibial é realizar flexão e extensão. Lembre lá dos aparelhos da academia, a máquina extensora, a máquina flexora. Porém, essa articulação ela também permite alguns movimentos a mais, como por exemplo a translação. Perceba que é uma translação anterior da tíbia. Claro que aqui ó, é uma luxação, mas só estou te mostrando o movimento, como que funciona. Ele vem um pouquinho para frente. Ó, translação posterior, translação lateral. Novamente, aqui está uma luxação, mas é só para a gente entender essa questão do movimento a mais. Ó, translação medial, certo?
Depois eu vou comentar a respeito desses testes aqui, que são testes que são cobrados em provinhas de ortopedia. Eu vou te passar algumas dicas lá. Beleza? Então, só para a gente resumir isso aqui. Além do movimento de flexão e extensão, nós encontramos um certo grau de rotação medial, rotação lateral, translação anterior, translação posterior, certo? Então, devido a essa instabilidade da articulação lá. Show? Avançando agora aqui para a articulação femorotibial. Então, a articulação femorotibial, ela corresponde à articulação aqui entre os côndilos do fêmur com a face articular superior da tíbia. Então, perceba o côndilo medial aqui, côndilo lateral aqui e a face superior da tíbia, ou platô tibial. Então, nós vamos encontrar essa articulação mais medial e essa outra articulação mais lateral. Além disso, só para comentar, aproveitando a imagem, cuidado com a questãozinha da prova. Eles vão querer colocar a fíbula aqui no meio. A fíbula não participa de nenhuma articulação ao nível aqui do joelho, ó. Perceba, não tem relação aqui, por exemplo, com o fêmur, ó, certo? Ou com a patela, não tem. Então, cuidado com as questõezinhas que tentarem confundir na hora da prova lá. Show? Então, igual eu disse, a classificação da articulação femorotibial é juntura sinovial gínglimo. E no final aqui da apresentação, vou mostrar para vocês os movimentos. Por parte agora dos meios de união, pessoal, o que nós vamos encontrar, só para te passar um contexto? Nós vamos encontrar uma cápsula articular, vamos encontrar ligamentos intracapsulares e também vamos encontrar aqui, ó, ligamentos extracapsulares. O que você tem que olhar para essa articulação e imaginar? Pô, ela é uma juntura sinovial gínglimo. Lembre que, claro que ela foge um pouco da regra, mas ela segue um determinado padrão. A articulação sinovial gínglimo, ela vai apresentar esses ligamentos colaterais aqui, ó, para evitar movimentos de abdução e adução, mas, igual eu disse para você, essa articulação apresenta um certo movimento também, né? Mas só para você entender que nós vamos encontrar ligamentos intraarticulares e ligamentos extraarticulares lá. Show? Cuidado, detalhezinho para você tomar cuidado na hora da prova. Eu fiz esse desenho bobinho aqui só para você entender. A cápsula articular aqui, ela vai revestir as três articulações, as duas femorotibiais e também a femoropatelar lá. Só que esses ligamentos intracapsulares, eles não estão aqui no interior da sinóvia. Então, esses ligamentos, eles são classificados, deixa eu dar um zoom para você entender aqui o meu desenho. Aqui o fêmur, aqui a tíbia e a fíbula aqui. Esses ligamentos aqui seriam os ligamentos cruzados. E aqui em verde eu quis representar a cápsula articular. O que acontece? No caso aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, os ligamentos cruzados. Eles são ligamentos intracapsulares. Perceba que ele está dentro aqui da articulação. Ó. Só que eles não são intrasinoviais. Eles não estão dentro aqui, ó, propriamente dito, da cápsula articular. Ou seja, para a gente concluir aqui, para você entender. Esses aqui são ligamentos intracapsulares, porém extrasinoviais. Perceba aqui, ó, em verde. Isso aqui é a cápsula articular. Reveste aqui tudo, todas as superfícies articulares. Quando ela chega ao nível do ligamento aqui, ó, perceba que ela contorna o ligamento. Ela não cruza o ligamento. Ó. Vou passar para o outro lado e englobar o ligamento. Não. Ela pula o ligamento aqui, ó. Ela tira o ligamento do interior aqui da cápsula articular. Maravilha? Cuidado com isso aí. Classificaçãozinha. Começando então aqui com os ligamentos intracapsulares. O que nós vamos encontrar desses meios de união intracapsulares? Nós vamos encontrar os meniscos, os ligamentos cruzados, os ligamentos meniscos femorais e o ligamento transverso do joelho. Para a gente dar uma filtrada, pensando até na hora da prova, no teu estudo também aqui, foque nos meniscos e nos cruzados. Eu vou comentar a respeito do menisco femoral aqui e do transverso do joelho, mas mais detalhezinho. Você vai ver que é bem tranquilo também, mas o que eles gostam de cobrar na prova? Diferença entre os ligamentos cruzados e a diferença entre os meniscos aqui. Nós já vamos ver isso com calma, só para você entender o que nós vamos começar a estudar lá. Começando então com os meniscos, ó, uma vista superior da tíbia aqui da articulação. Então perceba, ó, menisco aqui,
e esse outro menisco aqui. Aqui no interior, ó, os ligamentos cruzados lá. Aqui, perceba, ó, ligamento da patela, então essa aqui é a região anterior e essa aqui é a região posterior. Perceba aqui os ligamentos colaterais, ó, tá? Nós daqui a pouco vamos falar deles lá. Primeiro detalhezinho aqui a respeito dos meniscos. O que são os meniscos? Os meniscos são essas fibrocartilagens aqui localizadas entre as faces articulares da tíbia e do fêmur. Eles são responsáveis por melhorar a área de contato articular entre esses dois ossos, além de absorver impactos dessa região aqui da articulação. Então, só para você entender melhor nessa imagem, perceba aqui, ó, um corte aqui, o formato triangular do menisco, e a ideia é que ele melhore essa área, esse contato entre as superfícies articulares do fêmur e da tíbia. Perceba aqui, ó, a superfície articular do fêmur que ela é mais convexa, né? Enquanto aqui a tíbia ela é mais plana. Então o menisco ele tenta adaptar, tenta melhorar essa superfície de contato entre essas duas superfícies ósseas ali. Show? Além disso, o que nós temos que saber dos meniscos lá? Puxando aqui, ó, um slide lá do nosso vídeo de osteologia. Tanto o menisco lateral quanto o menisco medial, eles vão possuir uma de suas fixações lá na área intercondilar posterior, perceba aqui em azul, ó, e também uma outra fixação aqui na área intercondilar anterior. Só que a diferença, igual eu comentei lá no vídeo de osteologia, é que aqui no meio, ó, nós vamos encontrar, ao nível da área intercondilar anterior, nós vamos encontrar aqui, ó, a fixação do ligamento cruzado entre os dois meniscos, o que é diferente daqui da área intercondilar posterior. Perceba que, ó, o ligamento cruzado posterior está quase caindo lá na região posterior. Ó. Então, isso gera para a gente uma disposição diferente dos dois meniscos. Porque perceba aqui, ó, esse menisco aqui, vamos usar ele como exemplo. Ele tem, ó, uma fixação aqui, vai contornar toda essa superfície articular aqui e vai se fixar aqui. Agora perceba desse lado aqui, ó, esse outro menisco aqui. Ele vai ter sua fixação aqui, vai contornar toda essa superfície articular e fecha e termina aqui. Então perceba que esse menisco aqui, ó, voltando para a imagem da artrologia, ó, esse menisco aqui, ele é mais circular, ó, mais circular. Ele é mais fechado aqui, ó. Perceba os pontos de fixação, ó. Sai daqui, já contorna e fecha aqui. Esse outro aqui, esse menisco aqui, ele é mais alongado, ó, perceba. Ele é mais alongado um pouquinho. Na literatura, você vai encontrar a descrição do formato de C, se referindo ao menisco medial. É uma descrição clássica, assim. Se você me perguntar, os dois aqui têm o formato de C, ao meu ver, né? Mas a descrição clássica traz isso pra gente. Então, focando aqui agora nessas diferenças. Esse menisco que é um pouquinho mais alongado corresponde ao menisco medial. Então perceba, ele é mais alongado aqui e classicamente na literatura ele tem esse formato de C, igual eu comentei com vocês. Perceba que ele é mais largo que o menisco lateral aqui. Show? O menisco lateral, por sua vez, ele tem esse formato mais cilíndrico, ele é menor, só que ele é mais móvel, tá? Em comparação ao menisco medial. Então, só resumindo essas características importantes que eles adoram cobrar na hora da prova. Menisco medial, ele é mais largo, ele é mais alongado aqui e ele é menos móvel. Lembrando daquela descrição clássica, o formato de C. Por mais que a gente olhe aqui, Léo, mas os dois têm formato de C. Sim, mas na hora da prova o professor pode considerar, não, esse aqui tem o formato de C, esse aqui não. Enfim, você sabe como que é cobrado isso em prova, né? Então, aquela bagunça. Enfim, voltando aqui. O menisco lateral, por sua vez, perceba que ele é mais circular, ele é menor, só que ele é mais móvel. Essas são as principais características dos meniscos lá. Maravilha? Avançando aqui agora para os ligamentos cruzados. Por que esses ligamentos têm esse nome? Porque eles se cruzam aqui no meio. Ó. Perceba que ambos saem aqui das áreas intercondilares e eles sobem aqui, ó, para se fixar nesse interior aqui, ó, esse espaço entre os dois côndilos do fêmur. Só que perceba que um vem aqui, ó, para o côndilo
lateral e esse outro vai lá para o côndilo medial. Show? Nessa imagem a gente não tem noção de profundidade, mas se a gente pensar no 3D, lembre dessa imagem aqui, ó. Ó, o ligamento cruzado posterior, ele sai lá da região posterior da área intercondilar posterior e ele vai se fixar mais na região anterior. Em contrapartida, o ligamento cruzado anterior ele já está mais aqui na região anterior, ele vai lá para a região posterior. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguma questãozinha de prova pode perguntar desse trajeto aqui, ó, desses dois ligamentos. Então vamos ver um por vez aqui, começando com o ligamento cruzado anterior, ó, esse aqui. Então ele se estende da área intercondilar anterior da tíbia e se estende e vai até aqui, né, essa face medial do côndilo lateral, cuidado, tá? Qual que é o trajeto dele? Aqui, infelizmente, a gente não tem essa noção do 3D, mas perceba que ele está indo para a região superior, lateral e, infelizmente, a gente não consegue ver aqui, mas ele também está indo lá para a região posterior. Então, só repetindo, qual que é o trajeto dele? Superior, lateral e posterior. Qual que é a função desse ligamento cruzado anterior aqui? Ele impede a translação anterior, aquele deslocamento da tíbia para a região anterior aqui. E também ele evita a hiperextensão aqui da perna. Tá? Então essas são as principais funções. Guarde isso para levar para a prova, tanto de anatomia quanto alguma provinha de ortopedia. Tá? Eles adoram perguntar isso aqui, comparar com o menisco, com o ligamento cruzado posterior. Por quê? Porque perceba que o ligamento cruzado posterior ele se estende lá da área intercondilar posterior da tíbia e vai até aqui, ó, a face lateral do côndilo medial. Qual que é o trajeto do ligamento cruzado posterior? Perceba aqui, ó, trajeto superior, medial e anterior. Infelizmente, a gente não tem essa noção do 3D aqui, mas ele se direciona mais para a região anterior. Talvez nessa imagem aqui a gente consiga ver um pouquinho desse trajeto antero-posterior aqui, ó. Perceba, ligamento cruzado anterior indo lá para a região posterior. Ao mesmo tempo, ele vai para a região superior e para a região lateral aqui, ó. Tá? Tem que imaginar um pouquinho no 3D isso aqui. Tá? Características aqui para você levar para a hora da prova. Pessoal, o ligamento cruzado anterior, ele resiste à hiperextensão, enquanto que o ligamento cruzado posterior, ele impede aqui a hiperflexão. Cuidado com isso. Outro detalhezinho a respeito da translação. O ligamento cruzado anterior ele impede a translação anterior da tíbia, enquanto que o ligamento cruzado posterior impede a translação posterior da tíbia. Outro detalhe, o ligamento cruzado anterior, ele é mais fraco quando a gente compara com o ligamento cruzado posterior. Então, normalmente, quem se rompe entre os dois aqui é o ligamento cruzado anterior. Claro que vai depender do trauma, vai depender de muita coisa, mas só uma característica para você pensar, ele é mais fraco que o ligamento cruzado posterior lá. Show? Maravilha? Avançando agora aqui para os ligamentos menisco-femorais. Esses ligamentinhos aqui, os meniscos femorais, vou colocar nessa imagem aqui, ó, para a gente visualizar ele aqui, ó. Existem dois ligamentos menisco-femorais. Um posterior, que é esse aqui que a gente está visualizando, mas também existe um anterior. Só que o que acontece? A presença deles é inconstante. Então, por exemplo, perceba que aqui na imagem do Néter, ó, ele só representa o ligamento menisco posterior. O ligamento menisco femoral anterior ele nem representou aqui, porque são ligamentinhos inconstantes. Qual que é a ideia desses ligamentos menisco femorais aqui? Esses ligamentinhos, eles partem aqui da região posterior do menisco lateral e se direcionam lá para o côndilo medial. E eles mantêm relação com o ligamento cruzado posterior. Se você vai fazer uma prova de monitoria, porventura que caia esse conteúdo, talvez eles perguntem a respeito desses tópicos um pouquinho mais específicos. Então lembre que os ligamentos menisco-femorais aqui, tanto o anterior e o posterior, eles têm essa nomenclatura de anterior e posterior em relação ao ligamento cruzado posterior.
tá? Então, só para isso ficar claro, esse aqui é o ligamento cruzado posterior. Posteriormente a ele, encontramos o ligamento menisco femoral posterior. Aqui não está representado, mas anteriormente ao ligamento cruzado posterior, nós encontraríamos o ligamento menisco femoral anterior. Detalhezinho, que igual eu disse, inconstante. Então, enfim, tá bom? Voltando lá para o primeiro slide. E por fim, o último ligamentinho aqui dessa região corresponde ao ligamento transverso do joelho. E é esse ligamentinho aqui, ó, que eu estou passando o mouse, ó, ligamento transverso do joelho. O ligamento transverso do joelho, ele se localiza aqui na área intercondilar anterior e ele une essa porção anterior dos dois meniscos, ó, reforçando essa região aqui, tá? É isso. Então perceba que passamos pelos ligamentos intracapsulares, ressaltei os principais pontos dos meniscos, isso aqui você tem que guardar, provavelmente vai cair na tua prova. Da mesma forma, os ligamentos cruzados. É interessante você ter uma noção dos ligamentos meniscofemorais e do ligamento transverso do joelho, mas eu não apostaria muitas fichas nisso aqui, porque é algo muito mais específico. Isso aqui tem cara mais de prova de monitoria, de anatomia, enfim, tá bom? Só para te passar um contexto, caso você me pergunte, Léo, o que é mais importante desse conteúdo? Porque agora nós já vamos ver mais alguns ligamentos lá, né? Então estou filtrando um pouco. Lógico que o ideal seria estudar tudo, né? Mas algumas dicas só para você filtrar um pouquinho aí. Maravilha? Agora, pessoal, nós vamos ver aqui os ligamentos extracapsulares. Quais são os ligamentos extracapsulares? Os colaterais, poplíteo arqueado. Vamos encontrar também o poplíteo oblíquo, que eu não coloquei aqui no nome. E o ligamento patelar. Só que esse ligamento patelar nós vamos ver ele um pouquinho melhor no próximo vídeo, porque ele tem mais relação com a patela lá, tá? Mas vamos ver agora esses ligamentos aqui. De todos esses aqui, quais são os mais importantes, Léo? Para eu dar uma filtrada nos estudos, que é muito ligamento, foque então aqui, ó, nos ligamentos colaterais. No final eu vou te passar alguns testes ali, serve para semiologia, serve para ortopedia, enfim, tá? Alguns testezinhos que cobrem isso aqui. Mas começando aqui com o ligamento colateral medial. Vamos voltar para essa primeira imagem aqui, ó, que ela está um pouquinho melhor da gente visualizar. Então perceba que a articulação aqui, medialmente a ela, vamos encontrar o ligamento colateral medial e lateralmente a ela lá, o ligamento colateral lateral. Esses ligamentos, eles podem ter outra nomenclatura, como por exemplo aqui, ó, ligamento colateral tibial. É a mesma coisa que ligamento colateral medial. Aqui, por exemplo, ligamento colateral fibular. Mesma coisa que ligamento colateral lateral. O que a gente precisa saber de cada um desses ligamentinhos lá? Vamos começar vendo aqui o ligamento colateral medial. Então, esse ligamentinho, ele se estende do epicôndilo medial do fêmur até essa porção superior aqui da face medial da tíbia. Maravilha? Um detalhezinho importante, ó. Esse ligamentinho aqui, o ligamento colateral medial, algumas fibras dele aqui se fixam no menisco medial. Isso tem associação com patologias. Eu já vou mostrar para você a tríade infeliz aqui, tá? Que ocorre lesão de 3 estruturas aqui, ó. Ligamento colateral medial, menisco medial e o ligamento cruzado anterior. No final eu vou te mostrar isso aí e comento de novo. Show? Por parte agora do ligamento colateral lateral, ele se estende aqui, ó, do epicôndilo lateral do fêmur até a cabeça da fíbula lá. Só que atenção, perceba aqui, ó, entre o ligamento colateral lateral e o menisco lateral, nós vamos encontrar esse cara aqui, ó, que é o tendão do músculo poplíteo, relaçãozinha importante da gente guardar aqui. Maravilha? Outro detalhezinho. O ligamento colateral lateral, ele é mais cilíndrico, enquanto que o ligamento colateral medial, ele é mais achatado. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, perceba, aqui nós vamos encontrar, ó, o ligamento colateral lateral, perceba que ele é mais cilíndrico. Entre ele e o menisco lateral, nós vamos encontrar o tendão do músculo poplíteo. Já aqui na região medial, perceba, ó, o ligamento colateral medial, com algumas fixações no menisco medial lá, tá? Nessa região aqui. Show? Maravilha? Qual que é a importância desses ligamentos aqui? Pessoal, esses ligamentinhos, eles vão impedir, ou tentar impedir, o movimento de abdução e adução. Então, ó, a tíbia aqui, ó, vamos imaginar a perna aqui. Movimento de abdução
movimento de adução, certo? Se a gente faz abdução, o ligamento colateral lateral ele vai ficar frouxo, enquanto que o ligamento colateral medial ele vai ficar tensionado. Já por parte do movimento de adução, ó, puxar a perna para cá nesse sentido, o ligamento colateral medial vai ficar frouxo, por sua vez, né? E o ligamento colateral lateral vai ficar tensionado. Existem testes para avaliar esses dois ligamentos, igual você pode imaginar, é realmente fazer a abdução e adução aqui, que é o teste Varo e Valgo, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês lá. Maravilha? Por isso que esses ligamentinhos eles são importantes aqui. Avançando agora aqui para os outros ligamentinhos extracapsulares. Vamos ver aqui agora o ligamento poplíteo arqueado. Então vou mudar para essa imagem aqui para a gente conseguir visualizar ele um pouquinho melhor. Esse aqui, ó, é o ligamento poplíteo oblíquo, enquanto esse daqui, ó, é o ligamento poplíteo arqueado. Perceba que eles se misturam aqui um pouco com a cápsula articular nessa região posterior. Aqui nós estamos vendo a fossa poplítea. Perceba, isso aqui é uma vista posterior aqui, tá bom? Então vamos ver aqui essas características aqui, começando com o ligamento poplíteo arqueado. Então ele se estende da região posterior da cápsula articular até a região posterior da cabeça da fíbula. Ele vai reforçar essa porção posterolateral da cápsula articular. Particularmente é um ligamento de reforço, né? Já o ligamento poplíteo oblíquo, ele se estende do côndilo lateral do fêmur e vai até a região posterior do côndilo medial da tíbia, aqui, ó, mais ou menos nesse nível que eu estou passando o mouse. Esse ligamentinho, por sua vez, ele vai revestir, reforçar essa região posterior da cápsula articular lá. Tá? E um outro detalhezinho aqui a respeito desse ligamento, ele corresponde a uma expansão do tendão do músculo semimembranoso aqui, ó. Então perceba, aqui onde eu estou passando o mouse, deixa eu dar um zoom aqui só. Ó, esse aqui é o tendãozinho do músculo semimembranoso. Perceba que é uma continuação dele aqui corresponde ao ligamento poplíteo oblíquo. Ó, até o néter aqui, ó, coloca, ó, expansão tendínea do músculo semimembranoso aqui. Tá? Então, particularmente essas são as características desses ligamentinhos lá. E por fim, o ligamento patelar. Pessoal, o ligamento patelar, ele também pode ser chamado de tendão do músculo quadríceps. Depende da literatura que a gente considera aqui. Ele vai reforçar essa região anterior aqui, né? Vai contribuir aqui como o músculo quadríceps vai contribuir como um estabilizador dinâmico dessas articulaçõezinhas aqui. Só que perceba que essas estruturas são mais importantes aqui para a articulação femoropatelar. Por isso nós vamos comentar mais dessas estruturas, ó, como essas bolsas aqui, ó, essas gorduras, no próximo vídeo. Vou trazer isso um pouquinho mais de detalhe, mas só para mostrar para vocês, ó, músculo quadríceps, aqui o tendão do músculo quadríceps, daí nós vamos encontrar a patela, que é um osso sesamoide, e depois, ó, o ligamento patelar. O que é o osso sesamoide? O osso sesamoide é o osso que fica localizado no interior de um tendão. O exemplo mais clássico disso é a patela mesmo. Maravilha? Por que existe divergência na literatura? Porque, como eu acabei de dizer para você, um osso sesamoide, a classificação dele é um osso que está localizado no interior de um tendão. No caso, esse tendão em específico do exemplo aqui é o tendão do músculo quadríceps. Por isso que alguns autores consideram tanto essa região superior aqui, ó, quanto essa região inferior sendo o tendão do músculo quadríceps. Só que existem outras literaturas que não. Não. Esse aqui que é o tendão do músculo quadríceps e aqui embaixo, esse aqui é o ligamento da patela, porque ligamento conecta osso com osso e tendão conecta músculo com osso. Então existe essa divergência. Tá? Enfim, depende do que você considera tá certo ou errado, né? Por isso que a minha sugestão é você ver o que na tua faculdade consideram para você não errar essa questãozinha. A grosso modo, assim, pela minha experiência como monitor, os meus professores eles sempre consideraram aqui, se você colocar tendão do músculo quadríceps ou ligamento da patela, mas se porventura os teus professores não considerarem, você tem que ver o que ele considera, né? Para na hora da prova você não errar essa perguntinha se ela existir. Tá bom? E por fim, pessoal, aqui ó, só para a gente passar pelo último slide aqui, ó, a respeito dos movimentos. Igual eu disse, essa aqui é uma articulação diferente.
Ela permite diversos tipos de movimentos, mas os movimentos principais correspondem ao movimento de flexão e extensão. Logicamente, lembre lá da academia, a máquina extensora, a máquina flexora lá, né? Então, flexão e extensão são os movimentos mais realizados nessa articulação. Só um detalhezinho que eu acabei de lembrar, cuidado para você não confundir flexão com extensão aqui, porque esse é um único lugar em que ocorre inversão desses dois termos. Por que disso, Léo? Porque normalmente, quando a gente fala de flexão, a gente se refere a um movimento que leva o membro ou a estrutura mais para a região anterior, enquanto extensão é um movimento que direciona essa estrutura para a região posterior. Só que aqui, ao nível do joelho, isso é o contrário, e a explicação disso é embriológica. Nós vamos ver isso talvez mais para frente na playlist de embriologia, se der tudo certo até lá, né, daí a gente comenta, mas é uma inversão. Isso que diferencia um pouco do membro superior lá. Eu recomendo você dar uma olhada, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no começo do capítulo do Moore, ele explica isso bem certinho lá, tá? Mas enfim, só chamando sua atenção para isso. O que eu quero te mostrar aqui, ó, é que essa articulação também permite rotação. Então, teste aí no seu joelho. Faça uma flexão de 90 graus aí do teu joelho e você vai perceber que a tua perna, ela roda mais para a região lateral do que para a região medial. Então perceba que uma rotação medial permite uma angulação de 0 a 10 graus, enquanto que rotação lateral vai de 0 a 30 graus. Teste aí para você perceber isso lá. Você não vai esquecer dessas características também lá. Show? Maravilha? Vamos ver um pouquinho agora de anatomia clínica com vocês aqui, para a gente valorizar um pouquinho as questõezinhas da ortopedia aí lá, né? Então, assim, pessoal, existem diversos tipos de trauma ao nível da região do joelho. Fratura, luxação, entorse, nossa, muito, muito, muito. O que eu quero comentar com vocês é a respeito de lesões ligamentares. Por quê? Porque a lesão de algum ligamento em específico pode ser avaliada através de um teste específico. Por exemplo, vamos ver aqui essa primeira imagem aqui, ó. Teste da gaveta anterior. Então perceba o posicionamento do membro aqui do paciente e a posição do avaliador. O que esse teste vai querer avaliar? Lesão do ligamento cruzado posterior. Então o examinador ele vai aplicar uma força aqui que vai gerar vamos dizer assim, uma translação posterior. Se o ligamento cruzado posterior estiver intacto, esse movimento de translação posterior ele é mais restrito. Agora, se tiver lesão no ligamento cruzado posterior, o teste da gaveta posterior ele é positivo, mostrando um movimento de translação posterior mais acentuado. Como que você vai saber se está acentuado ou não? Comparando com o membro contralateral. Você vai ter uma noção lá, tá bom? Agora, isso aqui para avaliar ligamento cruzado posterior. Agora, para a gente avaliar o ligamento cruzado anterior, existem dois testes. O teste da gaveta anterior e o teste de Lachman. O que muda desses dois testes? O posicionamento do membro. Tá? Esse aqui ele é um pouco mais flexionado, aqui o joelho, e esse aqui é um pouquinho mais estendido. Particularmente essa é a diferença. Aqui você tem que sentar no pé do paciente, enfim, né? Enfim, depende, que tem a descriçãozinha. Enfim, é uma diferença de posicionamento, para ser bem sincero. Só que perceba aqui, esses dois testes aqui vão avaliar o ligamento cruzado anterior. Lembre que o ligamento cruzado anterior ele é mais fraco que o ligamento cruzado posterior. Então ele vai lesionar mais frequentemente. Claro que depende do trauma, obviamente. Mas enfim, teste de Lachman e teste da gaveta anterior, eles avaliam lesão do ligamento cruzado anterior. Como que funciona isso? Mesma ideia que a gaveta posterior, só que agora para a região anterior, ou seja, o examinador vai tracionar aqui, ó, a tíbia, gerando uma força que faz translação anterior. Se o ligamento cruzado anterior estiver intacto, ele vai resistir a esse movimento. Como que a gente vai saber? Comparando com o membro contralateral. Agora, se tiver lesão no ligamento, vai mostrar uma amplitude de movimento ali maior em comparação ao membro contralateral.
Lógico, pessoal, isso aqui para a gente pensar na hora da prova. Claro que se for ver o paciente, você vai pensar na clínica, outros exames físicos, obviamente. Aqui nós estamos falando, né, pensando nas questões de prova, né, porque é questão de liga, de ortopedia, obviamente, né, pessoal. Tá bom? E por fim aqui, ó, vou arrumar ali só para mostrar essa imagem para vocês, só um pouquinho. Pronto, dei um zoom aqui para a gente visualizar. Essa aqui é a tríade maldita, de acordo com o Netter aqui, mas também pode ser chamada de tríade infeliz. E aqui ocorre lesão de 3 estruturas lá. Perceba aqui, ó, ligamento colateral medial, menisco medial e aqui o ligamento cruzado anterior lá. Isso aqui caracteriza a tríade infeliz. Isso aqui, por exemplo, pode cair numa questãozinha de prova perguntando quais são as estruturas que são rompidas na tríade infeliz, por exemplo, né? Uma questãozinha pode cair lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like para ajudar o teu parceiro. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todos os vídeos que nós postarmos. Torne-se membro para ter acesso exclusivo a vídeos exclusivos aqui do nosso canal, tá bom? Grande abraço.